Bom dia, boa tarde, queridos amigos do canal aqui, Café e Magia. Então, como o título ali sugeriu para vocês, vamos falar do fim da inocência humana. Um tema bem peculiar para mim, mas que eu percebi que se tornou muito necessário que eu falasse sobre isso, né? Quem participa aí das minhas palestras, dos meus retiros, né, tem uma noção mais ampla, né? E talvez vá pegar um pouco mais as nuances do que eu vou aqui colocar. Talvez esse vídeo seja longo, talvez seja curto, né? Isso vai muito depender do meu espírito, vai depender muito do quanto eu acho que isso vai contribuir, né, para quem vai assistir. O YouTube é uma plataforma que entrega conteúdos que, na minha opinião, né, em tese deveriam ser relevantes. Eu vou começar aqui dando uma explanada para vocês. Eu sou do tempo do YouTube de escada ainda. Então eu tenho canal aí, sei lá, quase 20 anos. Né? Nunca foi um canal de merchan, sempre foi um canal para informação, né? Onde eu falo de tudo um pouco e mais um pouco. Minhas opiniões. E o tema abordado aqui hoje é o fim da inocência humana. Se deu no meu modo de pensar esse ano, mas propriamente para mim foi muito urgente ontem que eu falasse sobre isso. Vocês conhecem a palavra sincronicidade, correto? A sincronicidade, ela é sobre coisas que vão acontecendo na sua vida e que vão, de certa forma, se repetindo, né? Então, eu saí do meu trabalho e chegando na minha casa eu tinha uma música na minha cabeça que eu não lembrava direito qual era, eu tinha uma ideia, mas essa música ficava tocando de fundo, né? E faltou luz, eu não conseguia procurar essa música e tal. Lá pela meia-noite, quando enfim foi restabelecido a luz, eu consegui achar. O nome da música era She, né? E a letra falava justamente sobre essa necessidade de se sentir presa a alguma coisa e querer se soltar e querer falar sobre isso. E há muito tempo que eu me cobrava, porque eu ficava devendo sempre, né? Para um ou para outro, né? Que me perguntavam, que me mandavam perguntas no privado sobre determinados assuntos e eu meio que fugia. Lembrando She do Green Day. Foi difícil. Foi difícil lembrar quem era. Então, por que tem essa música? O que tem a falta de luz? Afinal, o que ela quer falar com isso tudo? Com fim de inocência e tal? Juntando tudo isso, né? A música propriamente falava sobre uma pessoa, uma mulher, né? No caso, se sentir presa e querer colocar para fora
as informações que ela tem. E era justamente o que eu estava pensando na hora que eu saí daqui. Isso também se chama sincronicidade, né? Porque eu, ultimamente, ando refletindo muito sobre os conteúdos e ando bem preocupada sobre o que eu vejo, o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no mundo. Nada tá bom, se vocês forem observar. O mundo não tá legal, né? E as pessoas em si, elas também não estão bem. Porque são tantas desinformações e as pessoas se apegam a cada coisa, elas se apegam a tudo que elas vão vendo pela frente para tentar sufocar, né? Mas em nenhum momento nenhuma delas realmente para. Eu estou falando em uma delas em tese, tá? Eu conheço muita gente que realmente para se questionar sobre tudo, né? Mas, no geral, o que eu vejo é um monte de gente se aproveitando desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento surreal, em que é um autoritarismo, é extermínio, é autoritarismo, é de tudo um pouco. A economia não está bem, as pessoas não estão bem, é pandemia, está todo mundo meio perdido. E dentro disso ali, né, eu creio realmente que hajam pessoas com boa intenção, mas também há muita desinformação, muita desinformação. E também creio que dentro disso tudo também haja pessoas extremamente aproveitadoras, né? Que se valem daquele momento para tirar alguma vantagem. Mas como eu sempre falo, né, os semelhantes se atraem. Mas falando aqui, eu vou responder também algumas perguntas que me mandaram. Falando abertamente com vocês, né? O mundo, né, espera algo, alguém, alguma coisa. Aqui não está bem estabilizado, tá, pessoal? Então eu peço mil desculpas a vocês e pelo barulho ali também. Tem alguém roçando aqui perto, então é isso aí, tá? Então eu vou perguntar o seguinte: o que sai de você? O que sai de cada um de nós, né? Que tipo de informação nós estamos jogando? Que tipo de informação você, você, você vibra, né? Que tipo de pensamento e sentimento você anda tendo? Pensa que isso tudo, você pode pensar assim, não, mas o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, não vai interferir. É um engano teu. É um engano. Imagina um lago calmo. Você pega uma pedrinha bem pequenininha, pode ser pequenininha, tá? E joga. Aquela pedrinha é o seu pensamento dentro desse campo, né? Desse campo do nosso inconsciente coletivo. Vai agitar, não vai? Então somam-se várias pedrinhas, mas que tipo de pedrinha que a gente está jogando ali, né? Que tipo de pulso nós estamos emanando? Esse é o problema.
né? Esse é o problema da humanidade. Não é do Brasil, não é regional, né? Então, nesse campo aqui da vida, na terceira dimensão, estamos todos conectados. Então, o que você pensa me afeta. O que eu penso, o que eu sinto, de certa forma, também lhe afeta, né? O fim da inocência, o tema é esse, é o fim da inocência de tudo. É o fim da inocência de tudo, tá? Há muitos anos, né, quando eu descobri que, lembro até hoje que eu descobri que Papai Noel não existia, nem Coelhinho da Páscoa, tá? Até hoje eu lembro aquele fim da minha inocência, né, o trauma que aquilo gerou em mim. E eu confesso para vocês uma coisa, que eu até pouco tempo atrás sentia, pensava, que era necessário que o ser humano tivesse algum Deus, alguma religião, alguma coisa para que ele se agarrasse. Mas hoje eu não penso mais assim. Não penso. E 1000 perdões quem um dia me escutou falando isso. Todos nós evoluímos, né? Eu inclusive. Eu estou aí escrevendo 2 livros, um sobre a Terra e outro sobre a vida do Avatar do Mestre Jesus. Muitas coisas, né? Espero concluir tudo, mas são muitas informações. Muitos vão adorar e outros vão me odiar. Mas é a vida, né? Voltando aqui nesse fim da inocência. Muitas pessoas, muitas que eu converso, estão agora me falando coisas que há mais de 30 anos eu já colocava, num certo sentido. Naquela época, com gentileza, com delicadeza. Olha, existe vida lá fora. Olha, existem outros universos. Olha, existe talvez um eu seu, né? No multiverso, aqui, junto, conectado. Olha, então, esses questionamentos todos, eles foram, para mim, muito importantes na formação de quem eu sou. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu sempre fui uma pessoa muito pensativa. Eu nunca tomei nada como verdade. Eu sempre não disse nem que sim, nem que não, e procurei informação sobre aquilo, né? E, literalmente, numa época que não tinha internet, eu saía a fazer pesquisa a campo mesmo. Então, não era porque os amigos da espiritualidade às vezes me falavam que eu acreditava. Eu ficava às vezes, mas será? Será que, né? Será que sabem tudo? Será que eu aqui, né, dentro dessa minha consciência, indo para o outro lado, vou saber tudo? Como assim? Né? Você tem que ter um nível de consciência muito elevado. Isso porque eu sei dessas informações e fulano, e cicrano e beltrano não sabem.
Quem sou eu na fila do pão? Né? Então eu tinha uma crença, eu tinha um paradigma, né? O paradigma talvez que muitas pessoas até incutem hoje, desgraçadamente, me desculpem a palavra, desgraçadamente, nos seus filhos, desgraçadamente. Deus proverá. Que tipo de Deus é esse? Tá? Não é esse Deus. E, desgraçadamente, falam daquele Deus ali específico. Se falasse Jesus proverá, até eu entenderia. Mas esse Deus, esse Deus aí que mata, que vinga, que não cuida de suas crianças, né? Que deixa um louco entrar e assassinar um monte de criança, tá tudo bem. Deus quer assim. Não, não tá certo. Né? Deus está cuidando. Não está cuidando. Né? Eu sei que muita gente está chocada me escutando, mas é assim realmente que eu penso. E penso assim há muito tempo. Somos assistidos? Somos. Mas somos assistidos não de assistir, de assistência. Somos assistidos como aí fora o pessoal assiste, como quem assiste uma TV. Hoje é o capítulo da fulana lá que vai falar sobre um pouco sobre a gente, sobre tudo. Vamos lá assistir ela? Então eles vão assistir esse programa, obviamente. Somos amparados. Aí é outra conversa. Mas por quem? Uma necessidade? Por amigos, por parentes, por pessoas que partiram, né? E que continuam, de certa forma, nos amparando por afinidade. Temos amparadores. O resto fica assistindo. O camarada lá vai entrar e vai matar. Né? Cadê a mão que vai segurar? Né? Desgraçadamente, uma pessoa trabalha, sofre, porque este corpo, biologicamente falando, este corpo, essa vestimenta aqui, ela é uma coisa que vai se decompondo. Você para pensar no que é um corpo humano, é nojento, a gente vai se decompondo, né? A gente tem excrementos, a gente vai se decompondo, vai criando doenças, sabe? Somos bonitos? Somos. Muitos de nós somos bonitos. Nosso alma dentro de nós é bonita, é linda, né? Nós choramos escutando uma música, nós escrevemos poesia, nós olhamos um bichinho, nós choramos, né? Eu choro muito, às vezes vendo, são coisas que eu choro. Tem coisas que eu não choro, mas e tem coisas que eu choro quando eu vejo alguém que não tem condições de cuidar de si próprio e que é inocente dentro da palavra inocente. Eu não estou falando de uma pessoa que
passou a vida toda sacaneando meio mundo, que agora, só porque tá lá velho, tenho que... Não, tô falando de pessoas realmente que são inocentes, de crianças, e a gente coloca dentro deles aquela sementinha dizendo assim, olha, você reza, você reza lá pro anjinho, você reza para não sei o quê, e terceirizamos essa coisa e vamos alongando essa coisa. Não falamos sobre a nossa morte, nem a morte em si, e vamos, sabe, fazendo com eles o que fizeram conosco, né? Tentando, mas eu tenho que acreditar em algo. Sim, mas não dessa forma. Não dessa forma que colocam. Não dessa forma tão inocente. Que alguém vem nos salvar. Que uma nave, que não sei o quê. Que Jesus não vai voltar. Já falei isso 1000 vezes para todo mundo. Não vai voltar, né? Já voltou, já está aí há muito tempo e nem ele pode fazer muita coisa às vezes. Deus, esta consciência, como conhecem aqui, também, se depender dele, vai todo mundo para a cucuia. Agora, esta consciência imantada, superior, que criou tudo, inclusive este Deus, tá? Esta consciência incognoscível, amantíssima, maravilhosa, pura luz, puro amor. Ele não consegue, nem essa consciência não, não consegue gerir isso aqui. Não gere isso aqui. Esse planeta aqui não consegue gerir esses sentimentos, essa mescla de tudo e mais um pouco que nós temos aqui no plano terreno. Eu estou falando este que criou o outro né, que plagiou aquele. Enfim, o fim da inocência é isso. O fim da inocência é você entender de uma vez por todas que você está por si. O fim da inocência é você meditar como o próprio Jesus dizia, né? Na vida, sede vós passante. Que esta vida, ela é passageira, né? Que correr atrás das coisas o tempo todo só está nos desviando, de certa forma, para a experiência única, maravilhosa, de nos conectarmos realmente como consciências supremas. Esse desvio, esse foco exagerado na matéria que eu percebo, não é algo normal. Não é algo normal. Há uma necessidade, ultimamente, que eu percebo dentro do ser humano, de acúmulo de coisas materiais e que eu venho observando que acaba por adoecer não só o corpo, mas também
o espírito desta pessoa. E que acaba desviando o foco dela. Ela está aqui. Lembra? Sede vós passante. Então, ele quis dizer com isso, para nós nos colocarmos na condição de viajante, de somente passante. Se somos passante, por que a gente vai construir casas e moradas em cima de pontes e amontoar muitas coisas? Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para ver se eu desperto algumas consciências. Eu estou falando tudo isso para que você se torne não desapegado, não é essa a palavra, tá? Mas que você também tenha um foco, né, na sua eternidade. E acredite em mim, a eternidade existe. Como que eu sei? Você nunca viveu uma experiência, você quer dizer que você precisa, durante a sua passagem aqui, como passante, você precisa ter deuses, você precisa ter santos, você precisa terceirizar tudo e o povo não tá nem aí para você? Ou você não percebeu isso ainda? Se você não percebeu, faça um exame aí na tua vida, né? Faz um exame na tua vida e perceba se toda essa tua súplica sobre isso, sobre aquilo, mas, né? Vai falar isso para um pai, uma mãe que perdeu um filho, por uma doença boba. Vai falar isso para um pai, uma mãe que perdeu filhos aí para uma pandemia. Vai falar isso para um pai, para uma mãe que teve sua filha, tem um caso recente ali de uma menina que foi colocada numa mala por um pedófilo. Vai falar isso para esses pais aí que perderam seus filhos. Mas doutor, eles precisam se agarrar a algo. Sim, eles precisam da verdade. Eles precisam da verdade. Eles não precisam, ninguém precisa terceirizar para Deus tal, para lá, para Maomé, para não sei quem. Desculpa se eu estou ofendendo qualquer pessoa. Mil perdões. Para Jeová, para não sei o quê. Não precisa terceirizar. Basta que você entre dentro de você. A religião serve como freio moral para que o ser humano não saia por aí roubando, nem matando, nem isso, nem aquilo. Horas. Se eu preciso temer uma danação, o diabo, ou não sei o quê, ou a chicotada, para mim não sair por aí nem matando, nem roubando, então eu também não sou boa coisa. Né? É uma questão de lógica isso. Eu não sou boa coisa. Porque o freio moral, o que me segura, para mim não fazer maldade, para mim não sair por aí roubando, matando, estuprando, roubando, fazendo qualquer coisa, o meu freio moral, então, seria a polícia
a rota da espiritualidade, né? E aí eu teria medo disso. Bom, se você pensa assim, está na hora de você examinar a sua consciência. Claro, você pode, eu tenho todo o respeito, tenho, tenho todo o respeito, todo o carinho por, por diversas doutrinas e sou simpatizante de diversas doutrinas. Eu falei doutrinas, né, que contribuem, né, e acho que todas elas têm um pedacinho de verdade nessa coxa de retalho aí que a gente vive chamado vida. Se eu tenho razão, também, aí é a sua consciência que lhe dita isso. Não sou eu que vou falar sobre isso. Então, nós continuamos acreditando e as coisas malucas continuam acontecendo. E coisas estranhas continuam acontecendo mundo afora, né? As coisas continuam muito estranhas, né? Como eu falei, é uma pedrinha, mais outra pedrinha, mais outra pedrinha. Há uma necessidade aqui. Há uma necessidade que você perca essa sua inocência de achar que alguém, alguma coisa, vai vir e vai lhe tirar dessa situação. Quem pode lhe tirar desta situação chama-se você, sua alma, seu eu. Ah, e como é que eu vou acreditar se eu nunca vi nada? Não sei se existe vida. Eu sei. Ah, eu preciso ser médium para acreditar, né? Pessoas aferradas, agarradas à vida, o corpo já não suporta mais, o corpo chegou no limite, a, a pessoa não aceita. Eu concordo com ela? Concordo. Nossa, primeira que concordo. Acho uma baita sacanagem uma pessoa ter trabalhado uma vida toda inocentemente, na boa intenção, criado filhos, se dedicado a uma comunidade, tá? Para quando fosse a hora da colheita dela, ela tá lá toda bichada, cheia das doenças, ou ganha uma doença terminal. O que eu vou falar para essa pessoa? Não, Deus sabe o que faz. Não sabe. E você tem razão. Você tem razão de estar bravo. Você tem razão de estar revoltado. Você tem razão. Você desconhece, porque nunca foi a fundo, nunca tentou, nunca teve tempo, talvez lhe faltou tempo para tentar descobrir. Talvez lhe faltou, não sei o que. Concordo. Nós deveríamos ter o nosso livre-arbítrio, dizer, não, agora eu estou de saco cheio, deu, já aprendi tudo que eu queria aqui, agora vou embora. Né? É isso. Aí, do nada, desapareço. E vida que segue. Então, nós somos
amparados. É o que a gente pode contar aqui, tá? Somos amparados por consciências superiores, sim, que quando podem, do jeito que podem, também, né? Dentro do limite do conhecimento delas, porque elas têm um limite de conhecimento evolutivo igual tinham aqui. Não é porque estão lá que tem mais conhecimento. Se continuarem evoluindo lá de outra forma, talvez adquiram mais conhecimento. Talvez assistindo palestras como essa, por que vocês acham que muitos espíritas vão a reuniões espíritas, vão para tentar aprender? Eu já tive muitos participando e sentados lá, tentando também abrir a cabeça, quer dizer, a consciência deles. Não porque estivessem mal, mas porque tinham questionamentos também. Né? Não é porque estão do outro lado, estão bem, não tem dor, tá aí depois. E é só isso aqui, como é que fica? Né? Existe algo? Por que eles sentem, né? Que é algo. Então, é tudo respondendo já a pergunta que me mandaram, à medida que eu vou falando, eu já estou respondendo as perguntas, tá? À medida que vamos indo, né? Vamos nessas camadas por afinidade, por conhecimento cognitivo que adquirimos. Por exemplo, adquirimos um conhecimento cognitivo aqui e por afinidade, né, por eu, por exemplo, não acreditar em A, B, C, D e eu vou me afinizar, eu vou me afinar com consciências que pensam mais ou menos do jeito que eu penso, que estão em busca também de um conhecimento maior, que não querem aquela espiritualidade miojo, sabe? Que sabem que há algo mais. E eu não critico quem gosta, tá tudo bem, ficar naquele primeiro estágio ali, tá tudo certo, ok. Então, essas camadas, né, conscienciais de entendimento do nosso eu, do nosso espírito, né, aqui que nos anima, ela vai se sobrepondo, ela vai galgando, ela vai se afinando, sempre com outras consciências que também estão na sua jornada, estão em busca do que eu diria do incognoscível, né? Do amor, da fonte onde emana o amor. É para lá que eu quero ir, é lá que eu quero chegar, né? Eu sei que tem muito chão, muito chão. Bah, como tem chão? Tem muito chão para mim. Então eu sei que se eu ficar aqui agarrada em deuses, em santos e nada contra, de novo, você está assistindo o que você quer. Mas se eu ficar aqui agarrada em Deus punitivo, vingativo, em diabo, em capiroto e não sei mais o que, eu sei que se eu ficar aqui, sabe aquela
aquela mosca que pousou ali no... não consegue tirar a patinha, eu vou me atrasar. Eu vou me atrasar. E eu não vou conseguir chegar a essa fonte lá. Essa fonte é inacessível. Inacessível seria uma palavra, não, essa fonte. Incognoscível, mas que ao mesmo tempo é geradora e criadora, mas é por amor. Lá no princípio. Não, eu não estou falando desse princípio que você conhece aqui, biblicamente falando, no início. Não, aí é outra história que eu vou contar no meu livro. O que foi esse início aí? Não, eu estou falando daquela, sabe? Antes do Big Bang. Ah, aquela luz, aquela energia. Voltando a falar aqui, e respondendo de novo, sim, é preciso ter mediunidade para acessar esse conhecimento? É preciso ter mediunidade para saber que existe vida do outro lado? De forma nenhuma, de jeito nenhum, né? Você não precisa ter nada disso, nem queira ter isso. Nem queira. Porque a mediunidade, ela não é uma coisa muito legal de você querer. Ela é pesadinha. Ela... Entenderam, né? Não é legal. Mas você pode desenvolver o seu eu superior. Você pode se conectar ao seu eu superior. Você pode entrar no seu nada. Você pode meditar. Você pode parar várias vezes ao dia. Tomar consciência da sua respiração. Tomar consciência do local aonde você se encontra. Do que você está fazendo. Quem é você? Para onde você está indo? A partir do momento que você começa essa prática, né, você vai entender uma parte sua, né, o seu quinto cérebro se desenvolve, digamos assim. E você passa a entender tudo isso que eu estou falando, e mais um pouco, de uma forma que você sente. Você pode não ver, mas você sente que há algo, sim, a mais. E dali por diante você passa a não mais terceirizar a sua vida, a sua alma, né? Seu ser. Você não coloca mais na mão de A, B ou C. Você leva a vida, passando pela vida. Você passa com um sorriso no rosto. Você passa como atravessando com tranquilidade, né? E quando chegar o momento de você se desapegar e largar esta roupagem, você vai ter a certeza que algo muito melhor lhe aguarda. E se não existir nada? Combina comigo que
é melhor você se prevenir, né? Que é melhor você estar no comando, que é melhor para você, como consciência, se aprimorar o quanto você puder aqui, e esta é minha preocupação. Na realidade, lhe tirar a inocência é a minha função, mas não como um modo ruim, de um modo maternal, até eu diria. Como quem diz, olha, você vai para a escola, tá? Mas veja bem, você é responsável por você. Você não pode confiar nos outros ou achar que eu vou aparecer do nada e lhe salvar de um carro. Então você tem que se manter na calçada, você tem que se cuidar, você não deve falar com estranhos. Eu não vou brotar ali para lhe ajudar. Eu quero que você saiba disso, que você tem que ser responsável por você, que você vai sentar na sua carteira, que você vai estudar e adquirir conhecimento. Ele não vai ser do nada, né? Do nada, colocado dentro da sua mente. Então, eu estou em tese lhe falando que você é responsável pelo seu progresso. Nós temos que parar de falar tanto em evolução e falar mais em progresso. Progresso no sentido de progressão, de progredir, né? Nas nossas camadas conscienciais, como diria nosso irmão, vós sois deuses e não sabeis. Tolos. Ele ainda chamava a gente de tolos. E eu acredito nele. Somos tolos. Todos tolos, inocentes e tolos. Toda hora surge alguém, alguma coisa, que lá fora, e a gente olha para aquilo e diz, aquilo vai nos salvar. A direita, a esquerda, o centro, a vacina, a economia, alguém, uma nave vai vir. Já vieram há muito tempo, então alguém, alguma coisa vai acontecer, vai nos resgatar. É meio infantil. Você não concorda comigo que é infantil da sua parte e da minha, né? Pensar que alguém, alguma coisa vai acontecer para salvar o planeta, o mundo. Então, eu às vezes fico pensando se é tanto infantil isso, ou também uma forma de nos eximirmos da nossa responsabilidade como passantes aqui, né? Qual é a verdadeira natureza desse nosso pensamento, né? Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Nossa, já vamos aí para 50 minutos, é o que eu tinha falado. Vamos perder esta mania de sempre achar alguém, alguma coisa nova e ir atrás daquilo
para fugirmos de nós mesmos. Para de fugir de você. Se você está passando por momentos em que você está sentindo que está mais quieto, está mais seletivo, está mais questionador de tudo que houve, bem-vindo ao clube. Porque é assim que tem que ser, tá? Não que você tenha que ficar down ou nada disso, né? Mas ficar consigo próprio é uma arte, né? Duvidar sem entrar em confronto, respeitando o outro, é uma arte. Então, não saiam por aí acreditando em tudo e em todos. E também não coloquem essa progressão de cada um de nós nas mãos de algo, alguém, alguma coisa, não sei o que, né? Vamos ser responsáveis por nós mesmos, né? Não é certo, justo que a gente se conforme com coisas horríveis, às vezes que acontecem. Não. Eu acho que nós temos realmente que, às vezes, questionar, né? E a melhor forma é tentar achar respostas dentro de nós. Não é ficar seguindo meia dúzia de maluco, e uma hora tem uma coisa, outra hora tem outra. Não é isso, não é nada disso, tá? Eu quero que você pare e pense por você. Seja você a sua própria evolução e a sua própria ascensão. Como que a gente consegue isso? Temos duas coisas aqui que são maravilhosas e que quem nos assiste sempre diz que são únicas. Eu sinto até que às vezes da parte de alguns rola até uma certa invejinha, porque somos únicos, apesar das doenças, apesar de vivermos pouco, apesar de estarmos caminhando em vários níveis, em vários sentidos. Sinto, né, que temos algo que muitos lá fora almejam. Não dê de mão beijada para ninguém, tá? Não faça tratos que você vai se arrepender. Ok? Um abraço, pessoal. Por favor, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, dar aquele like ou dislike, para mim tanto faz, né? Fiquem todos bem. E se quiserem saber
mais alguma pergunta, mais alguma coisa, coloquem ali, que a hora que for o momento certo, né, eu vou estar gravando e respondendo. Ou talvez sobre essa própria agora que eu gravei para vocês. Ok? Um abraço a todos.